O vento cortava o rosto como lâminas invisíveis, trazendo consigo o cheiro salgado e úmido das alturas. O adolescente estava parado no limite exato onde a terra terminava e o abismo começava, um fio tênue separando seus pés da queda que engoliria tudo. As nuvens pesadas se acumulavam acima, bloqueando qualquer vestígio de sol, e o mundo parecia ter reduzido o volume até restar apenas o som abafado do próprio coração. Ali cada batida era um eco distante, quase apagado, como se nem mesmo o corpo tivesse mais certeza de que queria continuar. Ele respirava rápido, não pela subida íngreme que havia vencido, mas pela guerra silenciosa que travava dentro de si. A cada passo que dera naquela trilha de pedras soltas e raízes retorcidas, carregara junto memórias que pesavam mais que qualquer mochila, palavras duras repetidas tantas vezes que se tornaram verdades, olhares desviados que o fizeram sentir-se invisível, promessas de amor e cuidado que nunca se cumpriram. Agora, diante do precipício, tudo parecia mais fácil. Bastaria um movimento, um gesto breve, e o silêncio seria absoluto. O céu, carregado de tons cinzentos, parecia descer, esmagando a paisagem. O vento ganhava força, uivando como se a própria natureza tentasse dizer algo, mas ele não ouvia ou não queria ouvir. Seus tênis, sujos de lama seca, estavam a poucos centímetros do vazio, e a sensação de vertigem começava a misturar-se com uma estranha paz. O mundo lá embaixo parecia pequeno, irrelevante, distante demais para importar. As ondas de ar que subiam do abismo faziam sua camiseta vibrar, e por um instante ele fechou os olhos, imaginando como seria deixar-se levar. Os dedos das mãos se abriram, como se quisesse abraçar o nada, e os músculos das pernas se preparavam para ceder. A respiração tornou-se um suspiro longo, quase um adeus, mas havia algo naqueles segundos que parecia diferente, um peso no ar, uma presença que não se via, mas se sentia. Era como se os próprios penhascos observassem, como se algo escondido no cinza das nuvens aguardasse o momento exato para se revelar. Ele não sabia, mas aquele instante silencioso estava prestes a ser rasgado por um som que jamais esqueceria, e o destino que imaginava estava prestes a ser arrancado de suas mãos por algo que não era humano. Ele sempre soube que o peso mais difícil de carregar não era o da mochila nas costas, nem o de qualquer obstáculo físico, mas o das palavras que nunca param de ecoar, mesmo quando todos se calam. Desde cedo, aprendeu a caminhar com esse fardo invisível, como se tivesse nascido para suportar pedras presas ao peito. Lembrava-se de manhãs em que acordava e o primeiro som que ouvia era o de discussões ao fundo, vozes carregadas de frustração, como se sua simples existência fosse motivo de guerra. Havia também os silêncios, aqueles que ferem mais do que gritos, momentos em que sua presença era ignorada, como se ele fosse apenas um vulto atravessando os cômodos de uma casa que não sentia como lar. Na escola, a história não era diferente. Havia sorrisos falsos, risadas abafadas e comentários que chegavam como facadas disfarçadas de brincadeira. Ele fingia não ouvir, mas por dentro cada palavra virava cicatriz, e o acúmulo dessas cicatrizes é que o empurrou, pouco a pouco, para o penhasco daquele dia. As lembranças vinham como ondas geladas. Via-se sentado sozinho no intervalo, mexendo na comida sem fome, enquanto observava os grupos que pareciam viver em outro mundo, onde ele nunca teve permissão para entrar. Recordava os olhares carregados de julgamento, os apelidos cruéis, as mensagens virtuais que o perseguiam até em casa, fazendo das redes sociais um campo minado, onde cada clique podia ser uma nova explosão. Mas o que mais doía eram as promessas quebradas. Pessoas que diziam que estariam sempre ao seu lado, mas que desapareceram na primeira tempestade. Amigos que viraram estranhos, sorrisos que se desfizeram como fumaça. No fim, restou o silêncio. E a certeza amarga de que ninguém viria resgatá-lo se ele caísse. Naqueles dias, ele começou a buscar refúgio em lugares altos, como se a altitude fosse capaz de afastar a dor que o mundo lá embaixo lhe causava. Os penhascos para ele eram como fronteiras entre o que suportava e o que não suportava mais. E naquela semana, o penhasco escolhido parecia perfeito para o fim que ele planejava. Ainda não havia a mínima ideia de que,
Antes de chegar a esse momento, viveria um encontro improvável com uma criatura tão livre quanto ferida, e que esse encontro plantaria uma semente invisível, uma que germinaria na hora mais escura. Era fim de tarde quando ele decidiu se afastar de tudo e caminhar até a área mais isolada da trilha, um lugar onde raramente via alguém. O céu já se tingia de tons alaranjados e lilazes, e o ar carregava aquele cheiro de mato úmido que anunciava a proximidade da noite. Seguia distraído, chutando pequenas pedras, até que um som cortou o silêncio. Um bater de asas apressado, seguido de um grito agudo e desesperado. Ele parou, os sentidos atentos, e olhou para o lado, tentando identificar de onde vinha aquele chamado. Foi então que viu, entre galhos retorcidos e ervas altas, a figura imponente de uma águia. Ou melhor, o que restava de sua imponência. A ave estava presa a uma armadilha de metal, uma das garras deformada pela pressão da armadilha e o peito arfando em pânico. A princípio ele sentiu medo. Aquela não era uma ave comum. O porte era colossal, o olhar intenso, as asas enormes e ainda parcialmente abertas como se tentassem intimidá-lo. Mas por baixo da força havia dor. Uma dor que ele conhecia muito bem. Não física, mas a dor de estar encurralado e impotente. Movido por algo que não conseguia explicar, ele se ajoelhou lentamente, falando baixo, como se suas palavras pudessem acalmar o coração acelerado do animal. Com as mãos tremendo, puxou a trava enferrujada da armadilha. O metal resistiu, rangendo, e a águia, sentindo a tensão, tentou se debater, batendo as asas com força suficiente para deslocar o ar ao redor. Mesmo assim, ele insistiu, forçando o mecanismo até ouvir um estalo seco. A garra se libertou, mas o animal não voou. Ficou parado, olhando-o fixamente, como se estudasse aquele estranho que ousara se aproximar. Por um instante, o mundo pareceu parar. O vento cessou. O som dos insetos se apagou e só havia os dois, um garoto quebrado e uma ave ferida. Então, com um último bater de asas, a águia levantou voo, desaparecendo no céu escurecido. Ele ficou ali, com a respiração acelerada, sentindo algo que não sabia nomear. Talvez fosse orgulho, talvez fosse apenas a estranha sensação de ter feito algo que realmente importava. Não poderia imaginar, naquele momento, que aquele gesto retornaria a ele de forma brutal e milagrosa. A manhã daquele dia chegou pesada, como se o ar tivesse se tornado mais denso e cada movimento fosse um esforço desnecessário. Ele acordou cedo, não porque quisesse, mas porque não conseguiu mais dormir depois de passar a noite inteira olhando para o teto, mergulhado em pensamentos que rodavam como um disco arranhado. Levantou-se sem pressa, vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu de casa sem dizer nada, levando apenas a mochila velha, onde guardou uma garrafa de água e um casaco fino. O caminho até o penhasco era longo, mas ele conhecia cada curva, cada raiz que se projetava no chão. Era um trajeto que já havia percorrido outras vezes para fugir do barulho do mundo. Mas naquele dia, não era fuga, era despedida. Enquanto subia, o vento cortava o rosto e bagunçava seus cabelos, trazendo consigo o cheiro distante de chuva. A trilha estreita serpenteava pela encosta, revelando entre as frestas das árvores o vazio monumental que aguardava no topo. Cada passo parecia um acordo silencioso com a própria mente. Mais um e tudo acaba. Ele pensava nos rostos das pessoas que conhecia, mas nenhum parecia forte o suficiente para fazer com que voltasse. Tudo soava distante, como se estivesse vivendo o dia de outra pessoa. Ao alcançar o alto, o mundo se abriu à sua frente em um cenário que misturava beleza e ameaça. O penhasco se estendia em uma linha irregular, com a queda abrupta, revelando metros e metros de rocha até alcançar um mar revolto lá embaixo. O vento ganhava mais força, quase um empurrão invisível, como se a própria natureza testasse sua decisão. Ele caminhou até a beira, as pedras soltas rolando sob os pés, e sentiu o coração bater tão alto que quase abafava o som das ondas. Estendeu os braços lentamente, fechando os olhos para sentir a vertigem, e uma estranha sensação de alívio começou a crescer. O momento parecia inevitável. Por um segundo, ele se lembrou da águia que havia salvado dias antes, uma lembrança breve, quase apagada pela dor que carregava.
mas não deu importância. Aquele não era um dia para pensar no passado. Ele se inclinou para a frente, pronto para soltar o último suspiro, sem saber que o instante seguinte mudaria tudo de uma forma que jamais poderia imaginar. O ar ao redor parecia prender a respiração junto com ele, como se até o vento aguardasse o instante em que seu corpo deixaria a terra. Mas antes que pudesse dar o passo final, um grito rasgou o céu, agudo, profundo, carregado de uma força primitiva que fez seus olhos se abrirem num sobressalto. Lá estava ela, uma águia colossal, com asas que pareciam moldar o próprio vento, despencava do alto das nuvens como um raio vivo. O bater das asas produzia rajadas tão intensas que arrancavam folhas das árvores e levantavam poeira das pedras. Num golpe de precisão, a ave pousou na borda do penhasco, exatamente à sua frente, as garras firmes cravadas na rocha e os olhos fixos nele como duas brasas douradas. Ele recuou instintivamente, o coração disparando, mas também sentiu algo mais, uma estranha familiaridade naquele olhar. A águia ergueu as asas num gesto imponente, como se quisesse bloquear o caminho, e o ar se tornou um turbilhão que o empurrou para trás. Por um momento tentou avançar, acreditando que poderia contorná-la, mas ela deu um passo à frente, e o som seco das garras arranhando a pedra ecoou como um aviso. O vento rugia em volta dos dois, e era impossível dizer se era a natureza ou a própria ave que o comandava. Ele deu um passo para o lado, testando uma brecha. Foi então que a águia avançou de repente, rápida como uma flecha, e o golpe de suas garras atravessou o tecido de sua camiseta, arranhando sua pele. A dor queimou suas costas, mas foi o choque que o paralisou. Sentou-se bruscamente, o corpo trêmulo, tentando entender o que estava acontecendo. A águia recuou apenas o suficiente para continuar encarando-o, como se estivesse pronta para atacar outra vez caso ele tentasse se levantar e avançar. Não havia dúvidas. Ela não estava ali por acaso. Aos poucos, a respiração dele se tornou mais pesada, o peito subia e descia num ritmo descompassado, e as lágrimas começaram a escorrer sem que pudesse conter. O mundo parecia desmoronar, e ao mesmo tempo, algo nele se reconstruía. Uma força estranha plantada pelo simples fato de que alguém ou algo estava lutando para que ele ficasse. O primeiro ataque havia deixado não apenas um arranhão nas costas, mas também um abalo no íntimo. Ele ainda estava sentado, ofegante, tentando recuperar o controle da própria respiração, enquanto a águia permanecia imóvel à sua frente, como uma sentinela viva. O vento, que antes parecia convidá-lo ao abismo, agora girava em redemoinhos imprevisíveis, levantando poeira e folhas secas em torno dos dois. Era como se o penhasco tivesse se tornado um campo de batalha silencioso, onde cada olhar e cada movimento tinham peso de vida ou morte. Ele passou a mão pelas costas e sentiu o calor e a umidade do sangue recém-aberto. A dor física o fez estremecer, mas também o ancorou ao presente de uma forma que não lembrava sentir havia muito tempo. Ainda assim, a ideia de avançar insistia, como um sussurro traiçoeiro, e ele começou a se erguer devagar, mantendo os olhos na ave. Talvez, pensou, conseguisse enganá-la, dar um passo rápido para o lado e escapar da barreira viva que ela formava. Mas a águia pareceu ler seus pensamentos. Assim que ele deslocou o peso para a frente, ela abriu as asas num movimento que cobriu o horizonte, avançando com a ferocidade de uma tempestade. O som das asas cortando o ar era quase ensurdecedor. Num segundo ataque, a ave passou rente ao seu ombro, as garras raspando de leve contra seu braço, como um aviso final. Ele perdeu o equilíbrio e caiu de lado, sentindo a aspereza da pedra contra a pele. A águia girou no ar e pousou de novo, ainda mais perto, agora tão próxima que ele podia sentir o calor do corpo dela e ver o movimento da respiração sob as penas do peito. Os olhos dourados continuavam fixos nele, firmes e inabaláveis, e havia algo naquela intensidade que ia além de instinto animal. Era como se ela dissesse, sem palavras, "Você não vai." Foi nesse instante que algo dentro dele quebrou. Não o tipo de quebra que leva ao fim, mas aquela que abre espaço para algo novo entrar. As lágrimas vieram sem que pudesse contê-las, e os ombros começaram a tremer. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que alguém, ou alguma coisa,
estava ali de verdade por ele, não para julgá-lo ou criticá-lo, mas para impedir que ele desaparecesse. A águia não o atacava mais, apenas permanecia como se soubesse que a batalha não era contra o penhasco, mas contra o que vivia dentro dele. O corpo dele estava encolhido sobre si mesmo, como se quisesse se esconder do próprio mundo. As mãos cobriam o rosto, abafando soluços que vinham de um lugar tão profundo que pareciam arrancar pedaços da alma. A águia, ainda postada à frente, mantinha-se imóvel, como um guardião esculpido no vento. O som das asas havia cessado, mas o silêncio ao redor não era vazio. Era denso, carregado de algo que ele não sabia nomear. Lágrimas escorriam sem controle, misturando-se ao sal do suor e ao gosto metálico que sentia na boca. Cada respiração era entrecortada, como se o ar fosse difícil demais de alcançar. Foi então que, ao longe, um eco humano começou a se sobrepor ao som do vento. Vozes, passos apressados, o estalar de galhos quebrados. Ele demorou a processar que alguém o procurava. A águia ergueu a cabeça na direção do som, mas não se moveu. As vozes se aproximavam, e junto delas vinham a batida surda de botas contra o solo e o estalar de rádios. Um chamado gritou seu nome, e ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quando levantou os olhos, um grupo de homens surgia entre as pedras e arbustos, alguns com uniformes de resgate, outros com roupas simples, provavelmente moradores que ajudavam nas buscas. Ao vê-lo, um dos homens correu e se ajoelhou ao seu lado, perguntando se estava ferido. Ele tentou responder, mas as palavras saíam trêmulas, entrecortadas pelo choro. Seus olhos, no entanto, se voltaram instintivamente para a borda do penhasco, onde a águia havia estado. E foi nesse instante que percebeu. Ela já não estava mais lá. Como se tivesse cumprido sua missão, desaparecera tão silenciosa quanto surgira, deixando apenas o vento frio e a marca ardente nas costas, como prova de que tudo fora real. Os socorristas o ajudaram a se levantar, apoiando-o pelo ombro. Ele olhava em volta, ainda atordoado, tentando encontrar qualquer sinal da ave. Uma pena, um som distante, uma sombra no céu. Nada. Apenas nuvens carregadas se movendo lentamente, como se escondessem a passagem do guardião alado. Enquanto o conduziam para longe da beira, sentiu que o chão sob seus pés já não era tão frágil quanto antes. Não sabia como explicar, mas de alguma forma, aquele momento havia sido mais do que um simples resgate. Fora um chamado à vida, feito por algo que não precisava falar para ser entendido. O caminho de volta parecia um borrão, como se seus pés se movessem por instinto, enquanto a mente ainda estivesse presa ao instante no penhasco. Os socorristas falavam entre si, tentando entender como o haviam encontrado a tempo. Um deles comentou que parecia impossível alguém estar tão perto da borda e ainda assim ter recuado sem ajuda. Foi então que, com a voz baixa e hesitante, ele começou a contar o que tinha acontecido. A princípio, apenas murmurou. Foi uma águia. E viu olhares rápidos trocarem entre os homens, como quem não sabe se leva aquilo a sério. Mas as palavras continuaram a sair cada vez mais carregadas de emoção. Descreveu a primeira vez que a viu, dias antes, presa na armadilha, o esforço para libertá-la, o olhar fixo que trocaram naquele momento. Contou como ela surgiu no exato instante em que estava prestes a pular, como bloqueou seu caminho, como bateu as asas com força suficiente para empurrá-lo para trás e como o arranhou para impedir que avançasse outra vez. Falava com tanta convicção que parecia reviver cada segundo, os gestos das mãos imitando o bater das asas, a intensidade do olhar dourado que parecia atravessar sua alma. Um dos socorristas tentou sorrir, dizendo que provavelmente ele estava confuso, que o medo e a adrenalina podiam ter criado essa sensação, mas ele negou com firmeza. Era ela, repetiu, com uma certeza que não admitia dúvida. Eu sei que era ela. E então revelou o detalhe que fez todos silenciarem. Ninguém sabia que ele havia libertado uma águia ferida dias antes. Não havia contado para amigos, família, ninguém. Aquilo havia sido um segredo dele e dela. Enquanto a equipe o levava para o veículo de resgate, a história ecoava nos ouvidos de todos. Alguns mantinham o ceticismo, outros trocavam olhares inquietos, como se, no fundo, temessem acreditar. Ele, no entanto, já não precisava convencer ninguém. Sabia o que tinha visto.
Sabia o que tinha sentido, e mais do que isso, sabia que aquele encontro havia selado algo invisível entre eles, um pacto silencioso, feito no limite entre a vida e a morte. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio diferente daquele que conhecia. Não era mais o silêncio pesado da solidão, mas um espaço de respiro, como se cada hora fosse uma pausa para reorganizar o próprio mundo. No hospital, enquanto tratavam os arranhões profundos nas costas, percebeu que a dor física era pequena diante do que havia carregado por tanto tempo na alma. O médico, ao limpar os ferimentos, comentou que ficariam marcas, cicatrizes finas mas visíveis, atravessando a pele como riscos deixados por garras afiadas. Ele não respondeu nada, apenas olhou para a parede, sentindo que aquelas marcas eram mais do que simples vestígios de um ataque. Nos dias de recuperação, passou a encarar a cicatriz como um símbolo. Cada vez que a tocava, lembrava-se da força do vento, do som das asas cortando o ar e da sensação de estar diante de algo que não podia ser explicado pelas leis comuns da vida. Era uma marca de advertência, mas também de salvação. Não carregava vergonha nem arrependimento ao vê-la no espelho. Pelo contrário, era um lembrete diário de que, mesmo nos momentos em que ninguém parecia ouvir seu grito silencioso, havia forças, humanas ou não, dispostas a lutar para que ele ficasse. Com o tempo deixou de esconder a cicatriz. No início, tinha receio de perguntas, mas logo percebeu que cada vez que contava a história, algo mudava não só nele, mas também nas pessoas que ouviam. Alguns riam de nervoso, outros ficavam em silêncio, mas todos saíam com um brilho diferente nos olhos. Talvez fosse incredulidade, talvez fosse a centelha de esperança de que existem encontros que transformam destinos. Para ele, pouco importava. Sabia que aquela marca não era apenas um vestígio de dor. Era a prova física de que a vida tinha lhe dado uma segunda chance, e essa chance não podia ser desperdiçada. Naquela manhã, semanas depois do que aconteceu no penhasco, ele acordou com a luz entrando pela janela e sentiu algo que havia esquecido como era: vontade de levantar. Não havia um motivo grandioso, nenhuma mudança repentina no mundo ao redor, mas dentro dele algo havia se reorganizado, como se cada peça tivesse voltado ao lugar depois de anos fora de ordem. Vestiu-se devagar, ainda sentindo a cicatriz nas costas repuxar levemente, e olhou para o espelho. Aquele traço marcado na pele já não era um sinal de dor, era um lembrete constante de que havia sobrevivido e de que devia honrar essa sobrevivência. Ele decidiu que não poderia continuar vivendo do mesmo jeito. Procurou ajuda, falou com pessoas que antes evitava, abriu espaço para conversas que sempre tinha adiado. No começo, foi difícil. Havia dias em que a sombra do penhasco voltava, tentando chamá-lo, mas nesses momentos fechava os olhos e se lembrava do vento, do som das asas, do olhar dourado que o fitava com uma determinação impossível de ignorar. E era como se aquela presença voltasse a estar ali, lembrando-o silenciosamente de que sua história não havia terminado. Com o tempo, começou a se envolver em causas que antes nem conhecia. Participou de projetos de preservação da vida selvagem, ajudou em resgates de animais feridos e até contou publicamente sua história em encontros comunitários, não para se exibir, mas para mostrar que, às vezes, a ajuda chega de onde menos se espera. Em cada relato, a águia era mais do que um animal. Era um símbolo, um ponto de virada, uma prova viva de que o inesperado pode salvar. Um ano depois, ele voltou ao mesmo penhasco, não para se despedir, mas para agradecer. O vento estava mais leve, o céu limpo, e o horizonte parecia se estender para sempre. Ficou ali por alguns minutos, apenas respirando, até que, ao longe, um ponto escuro cruzou o azul. As asas abertas refletiam a luz do sol, e mesmo sem ter certeza absoluta, ele soube. Sorriu, fechou os olhos e murmurou algo que só o vento e ela podiam ouvir. Eu não vou desperdiçar o que você me deu.